Uma curva mansa de rio com depósitos de areia e cascalho inicia uma transformação silenciosa. Sob a água calma, o acúmulo contínuo de grãos de quartzo esconde uma alteração geográfica severa no vale. A água perde velocidade na parte interna da curva, permitindo que os minerais se assentem de forma constante. Esse processo gradual diminui a largura útil da calha original, alterando o padrão de escoamento hidráulico local. O que parece uma praia fluvial inofensiva é o primeiro passo para um colapso mecânico completo. Esse depósito mineral persistente altera lentamente a dinâmica de vazão da correnteza. A geologia clássica demonstra que a água flui continuamente em direção ao nível do mar, esculpindo relevos ao longo de milênios. No entanto, permanece oculto como um fluxo estável perde a capacidade física de transportar sua própria carga sólida. Medições de turbidez revelam que rios de planície frequentemente carregam mais detritos minerais do que conseguem ejetar em suas fozes. Esse excedente de sedimentos precisa se acomodar ao longo do próprio curso de água. O processo inicia um entupimento interno crônico que passa despercebido na superfície. O acúmulo silencioso de detritos prepara as bases para uma desestabilização severa da bacia hidrográfica. Quando um rio montanhoso atinge uma planície aluvial, a transição topográfica altera as leis físicas do fluxo de água. A declividade do terreno cai bruscamente, atingindo inclinações menores do que 1 metro por quilômetro percorrido. Essa mudança de relevo atua como um freio hidráulico natural, reduzindo drasticamente a energia cinética da correnteza. Sem a força gravitacional direta gerada pelas descidas íngremes, a velocidade do fluxo diminui significativamente. A água perde a capacidade mecânica de manter os grãos minerais pesados em suspensão. Consequentemente, o cascalho e a areia grossa começam a rolar e a assentar diretamente no fundo do canal. À medida que o fundo do leito se eleva pela deposição, o espaço útil para a passagem da água diminui. O canal perde sua profundidade vital, forçando o fluxo a se espalhar horizontalmente contra as margens laterais. Essa expansão lateral ocorre porque o volume de água diário precisa encontrar uma saída física. A correnteza passa a lamber a base das margens externas com maior intensidade, gerando desgastes constantes no solo. Esse alargamento forçado fragiliza as fronteiras naturais do rio. O sistema aquático perde a estabilidade original, preparando o leito para transbordamentos frequentes e descontrolados diante de qualquer aumento de vazão. Diante desse cenário, surge uma questão fundamental sobre a dinâmica hidráulica dessas bacias planas. Porque o rio não consegue simplesmente empurrar o excesso de areia para o oceano durante as cheias. A resposta reside na perda drástica da força de cisalhamento do fluxo de água nessas áreas de baixa declividade. Modelos hidráulicos demonstram que a força gerada pelas cheias torna-se insuficiente para arrastar a areia grossa compactada no leito. Sem energia para realizar essa autolimpeza, o acúmulo mineral torna-se um processo de via única. As cheias não limpam o canal, mas consolidam o entupimento de forma irreversível. À medida que as partículas sólidas assentem, elas não se distribuem de maneira uniforme no fundo do canal. Os sedimentos formam dunas subaquáticas que crescem progressivamente, criando ondulações com metros de altura no leito. Sonares de varredura revelam que essas estruturas funcionam como verdadeiras barreiras físicas internas para o fluxo. Elas atuam como quebra-molas hidráulicos, roubando a pouca energia cinética restante da correnteza. A água, ao colidir com essas dunas, perde ainda mais velocidade e gera zonas de turbulência. Esse bloqueio interno acelera a deposição de partículas ainda mais finas no próprio leito do rio. Esse comportamento do fluxo resolve a dúvida sobre o destino dos detritos durante as inundações. A perda de declividade na planície reduz a força de cisalhamento a níveis tão baixos
que a água que transborda consegue carregar apenas a poeira e a argila leve para as laterais. O esqueleto pesado de areia grossa e cascalho permanece retido no leito central do rio. Análises de solo confirmam que as margens externas acumulam depósitos finos e macios, enquanto o fundo do canal concentra sedimentos pesados e compactados. Essa distribuição desigual de materiais consolida o assoreamento e prepara uma alteração profunda na paisagem. O entupimento contínuo do fundo reduz drasticamente a profundidade útil da calha. Seções transversais do rio indicam que o canal perde até 70% de sua profundidade histórica em poucas décadas. Sem espaço vertical para escoar o volume de água diário, o rio é obrigado a empurrar suas margens externas. A correnteza exerce uma pressão lateral mecânica constante contra as barreiras de terra. Pequenas rupturas começam a ocorrer nas bordas devido à força constante do fluxo que tenta se acomodar. A água lamber as margens torna-se uma condição permanente de instabilidade física ao longo do vale. Esse processo culmina em uma inversão de relevo na geografia local. O acúmulo vertical de sedimentos faz com que o rio passe a correr sobre uma crista sedimentar, elevando seu leito acima da planície de inundação vizinha. Dados topográficos revelam que a superfície da água flui agora metros acima das terras agrícolas adjacentes. O canal elevado deixa de ser uma depressão no terreno e torna-se a estrutura mais alta do vale. A gravidade passa a agir como uma força de instabilidade lateral, exercendo tração constante para puxar a água para fora de seu leito suspenso em direção às cotas mais baixas. Para que a água permaneça nesse curso elevado, sem transbordar de forma contínua, a própria dinâmica do rio constrói barreiras de contenção. Durante as pequenas cheias, a perda de velocidade nas bordas força a deposição imediata de sedimentos finos e argila nas margens. Esse processo contínuo dá origem a diques naturais que crescem verticalmente ao longo das laterais da calha. Essas muralhas de terra compactada e vegetação ciliar funcionam como represas naturais, aprisionando o fluxo no topo da crista sedimentar. O rio fica isolado da planície por paredes de terra porosa que sustentam uma imensa pressão hidráulica. A elevação do leito altera a relação espacial entre o canal e as terras vizinhas, transformando a planície em uma bacia de depressão relativa. Topógrafos identificam que as áreas agrícolas e residenciais situam-se agora em cotas de altitude muito inferiores à calha do rio. Essa diferença altimétrica cria um desnível crítico na paisagem. Toda a infraestrutura humana e os ecossistemas vizinhos ficam posicionados abaixo do nível da água corrente. Essa configuração espacial gera um ambiente de extrema vulnerabilidade, onde qualquer ruptura nas barreiras laterais direcionará um volume colossal de água para as áreas mais baixas do vale. Esse desnível físico acumula uma quantidade massiva de energia potencial gravitacional ao longo do canal suspenso. A física dos fluidos dita que a água busca constantemente o caminho de menor resistência e maior declividade. No entanto, o caminho mais íngreme não está mais à frente, mas sim nas laterais do rio. Cálculos hidráulicos indicam que a força potencial direcionada para as planícies baixas supera amplamente a força do fluxo longitudinal. O rio transforma-se em uma armadilha mecânica sob constante tensão. O sistema aguarda apenas um gatilho estrutural ou meteorológico comum para liberar toda essa energia acumulada de forma violenta. Para proteger as populações e as plantações que ocuparam a planície baixa, a engenharia humana intervém diretamente no sistema. Governos constroem diques artificiais maciços de concreto e terra compactada ao longo das margens vulneráveis. Essas barreiras artificiais são projetadas para resistir aos transbordamentos e manter a água presa em seu curso histórico. Inicialmente,
As obras de contenção eliminam as inundações de menor escala, gerando uma falsa sensação de segurança na região. No entanto, ao fixar rigidamente as margens do rio, a intervenção humana ignora a dinâmica geológica contínua de deposição mineral que ocorre no fundo do canal. Essa interferência gera uma contradição física grave na bacia hidrográfica. Como as defesas de concreto construídas pelo homem aceleram o colapso físico que deveriam evitar. Ao impedir que o rio transborde naturalmente e distribua sua carga sólida pelas planícies vizinhas, os diques confinam 100% dos sedimentos dentro do canal central. Estudos sedimentológicos indicam que a taxa de assoreamento interno triplica após a canalização artificial. Sem espaço lateral para dispersão, toda a areia e o cascalho acumulam-se exclusivamente no leito. Esse aprisionamento acelera a elevação vertical do rio, exigindo intervenções constantes. O acúmulo acelerado de minerais força as administrações locais a entrarem em uma corrida tecnológica insustentável. Para evitar o transbordo do canal elevado, engenheiros precisam aumentar continuamente a altura dos diques artificiais. Cidades investem milhões de dólares anualmente para adicionar alguns centímetros de terra e concreto ao topo das barreiras existentes. Esse esforço contínuo cria um sistema de defesa instável e de custo financeiro crescente. Cada elevação na estrutura de contenção representa uma confissão de derrota temporária contra a física da deposição. O rio torna-se uma massa de água suspensa sustentada por barreiras sob estresse mecânico extremo. Esse processo resolve o paradoxo das defesas artificiais ao demonstrar como elas potencializam o risco na planície. Os diques impedem a dispersão dos sedimentos e forçam o leito a subir continuamente, gerando um gradiente de altitude extremo entre o rio e as áreas habitadas. Em diversos trechos, o fundo arenoso do canal situa-se na altura do telhado das residências construídas logo atrás da barreira. A engenharia de contenção não elimina o perigo, apenas o empilha acima das populações. Uma eventual falha nessas muralhas não resultará em um alagamento gradual, mas em uma descarga hidráulica catastrófica e imediata. Quando o período de chuvas severas se inicia nas cabeceiras da bacia, o sistema hidráulico atinge seu limite operacional. A onda de cheia viaja rapidamente vale abaixo, transportando um volume massivo de água para a seção de planície. Ao encontrar um canal estrangulado pelo acúmulo de areia e cascalho, o fluxo não encontra espaço vertical para escoar. A massa líquida eleva-se rapidamente contra as paredes internas das barreiras artificiais. Esse aumento repentino de volume gera um pico de pressão mecânica contra as estruturas de contenção, iniciando um período de estresse extremo em toda a extensão do dique. A física dos fluidos determina que a pressão hidrostática lateral cresce proporcionalmente à altura da coluna de água acumulada. Sob essa força extrema, a água represada começa a buscar qualquer microfissura nas barreiras de contenção. A pressão empurra as moléculas líquidas diretamente através dos poros microscópicos do dique de terra compactada. Sensores de umidade registram a saturação rápida da base externa da estrutura antes mesmo que o nível atinja o topo da muralha. Essa infiltração contínua inicia uma movimentação interna de fluidos que compromete a integridade física da barreira de terra de maneira silenciosa. Esse processo de infiltração desencadeia um fenômeno geotécnico destrutivo conhecido na engenharia como pipping. A água que atravessa a barreira sob alta pressão começa a arrastar e lavar as partículas finas de argila e silt de dentro para fora. Pequenas fontes de água barrenta começam a brotar na base externa do dique, indicando o transporte ativo de material sólido. Essa remoção interna de solo cria microtúneis vazios que se expandem progressivamente no interior da estrutura. O pipping funciona como uma erosão subterrânea invisível, destruindo a coesão mecânica da defesa sem deixar sinais óbvios em sua superfície. À medida que os túneis internos se multiplicam,
A base de sustentação do dique perde sua estabilidade mecânica. A saturação extrema por água e a perda contínua de solo fino liquefazem a fundação da barreira. Sem suporte sólido inferior, a estrutura de terra compactada perde sua resistência ao cisalhamento e desliza como lama fluida. Esse desmoronamento interno provoca o afundamento repentino da crista do dique, criando uma depressão em sua linha de topo. A barreira física colapsa sob seu próprio peso, permitindo que a água suspensa comece a verter com violência sobre a seção enfraquecida e rompida. No momento em que a integridade da barreira é rompida, a gravidade assume o controle absoluto do fluxo. A abertura da brecha inicial libera um jato de água violento que despenca da crista elevada do rio. Essa queda vertical de vários metros em direção à planície baixa faz com que o fluxo ganhe velocidade de forma exponencial. A água acumulada converte instantaneamente sua energia potencial em força mecânica destrutiva. O jato colide contra o solo da planície com enorme impacto, iniciando um processo de erosão regressiva extremamente rápido que começa a desgastar as bordas da abertura recém-formada. A força mecânica da correnteza, que passa pela abertura, arranca blocos inteiros de terra das margens laterais. Esse processo de erosão regressiva destrói rapidamente as paredes da brecha, gerando um mecanismo de retroalimentação destrutivo. Quanto maior o volume de água que escapa, mais intensa torna-se a força de arrasto contra as bordas de solo mole. A largura do ponto de ruptura cresce de poucos metros para mais de 100 metros em menos de uma hora de fluxo contínuo. Esse alargamento acelerado transforma a pequena falha estrutural em um imenso canal de fuga capaz de acomodar toda a vazão do rio. Esse desvio em larga escala consolida o fenômeno físico da avulsão fluvial. O rio abandona completamente seu antigo curso elevado, pois a gravidade torna o caminho pela planície infinitamente mais eficiente para o escoamento. Imagens aéreas registram 100% do fluxo de água mudando de direção e inundando a depressão lateral do vale. A correnteza estabelece uma nova rota permanente, recusando-se a retornar para a calha assoreada que ocupava anteriormente. O antigo canal, situado a jusante do ponto de ruptura, perde instantaneamente sua alimentação hidráulica principal, iniciando uma rápida transição em sua dinâmica física. Ao invadir as terras baixas, a imensa energia cinética da correnteza atua diretamente sobre o solo agrícola desprotegido. A água funciona como uma fresa hidráulica gigante, escavando rapidamente uma nova calha profunda na planície aluvial. Em poucas horas, o fluxo constante abre valas de metros de profundidade, removendo toneladas de terra não consolidada. Esse entalhamento acelerado estabiliza geometricamente o novo curso do rio no terreno baixo. A consolidação física dessa nova rota torna impossível qualquer tentativa de fechamento simples da brecha original, selando definitivamente a mudança geográfica do vale e reconfigurando a drenagem local. Essa migração repentina do curso de água redesenha a dinâmica ecológica e geográfica de todo o vale afetado. O transbordo permanente do fluxo para as áreas baixas satura solos que antes permaneciam completamente secos. A água acumula-se nas depressões naturais do terreno, dando origem a novos pântanos e lagoas permanentes na paisagem. Paralelamente, o lençol freático local sofre uma reorganização profunda, elevando-se nas proximidades da nova rota e rebaixando-se nas áreas abandonadas. Os ecossistemas locais iniciam uma rápida adaptação física a essa nova distribuição de umidade, alterando a flora e a fauna da região. Enquanto a nova rota se consolida, o canal antigo, agora privado de sua fonte de alimentação hidráulica, entra em colapso. O volume de água residual escoa rapidamente para as cotas mais baixas, deixando o leito elevado exposto ao sol. Em poucos dias,
O que antes era uma hidrovia ativa transforma-se em uma sequência de poças lamacentas isoladas. Peixes e outros organismos aquáticos ficam aprisionados nesses pequenos reservatórios temporários que secam progressivamente. O solo do fundo do leito, composto por sedimentos finos e argila, racha sob o calor, revelando a cicatriz seca do canal abandonado. Com a ausência definitiva de fluxo, a cicatriz seca do rio inicia um processo de sucessão ecológica acelerado. A floresta ciliar avança sobre o antigo leito de areia como um tapete verde que sela o abandono definitivo da hidrovia. Gramíneas e arbustos pioneiros colonizam rapidamente os bancos de sedimentos secos, fixando suas raízes no solo arenoso exposto. Em menos de um ano, a vegetação jovem cobre completamente a antiga calha fluvial, apagando sua identidade visual. O que antes era uma rodovia de água corrente torna-se uma crista de mata jovem, consolidando a morte do canal abandonado. No novo curso situado na planície baixa, o rio estabelece uma estabilidade hidráulica temporária. A física da água e do transporte de sedimentos, no entanto, não cessa suas atividades na nova calha. Medições de fluxo indicam que a correnteza já começa a depositar areia fina e grãos de quartzo nas curvas internas recém-formadas. O relógio geológico é reiniciado exatamente do ponto zero no novo leito. Lentamente, os sedimentos acumular-se-ão novamente no fundo do canal, reiniciando o ciclo físico de elevação que, em alguns séculos, forçará uma nova avulsão fluvial ao longo do vale. Onde antes existia uma curva mansa de rio com depósitos de areia e cascalho, restam agora apenas poças de lama seca e vegetação pioneira cobrindo o antigo canal elevado. O acúmulo vertical contínuo de sedimentos alterou a dinâmica hidráulica, forçando a inversão do relevo e o colapso lateral da barreira de contenção que sustentava a água. A antiga hidrovia tornou-se uma cicatriz de areia e vegetação que se eleva acima do vale. Enquanto o antigo leito permanece seco e abandonado, a correnteza ativa do rio corre pelo novo canal escavado na planície baixa.